Fala galera, bem-vindo à série A Semana de Jesus. Eu sou Ilma, vou estar falando com você sobre o episódio 2, A Humanidade de Jesus. Lá em Mateus 26, nós vamos ver, a partir do versículo 36, Jesus se dirigindo ao Getsemane. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre o que é esse momento de Jesus no Getsemane. Ali nós temos uma pessoa que é homem, que deixou a sua divindade, ele vem em forma de homem, como eu, como você, e ele vem sabendo que ele tinha um propósito a cumprir. Ele tinha um propósito para ele iria passar e levar sobre ele todas as nossas dores. Então, esse momento que Jesus entra no Getsemane, ele não está entrando em um jardim cheio de flores, um jardim belo, onde ele ia ali simplesmente orar. Ele está entrando em um lugar que tinha um cenário que estava apontando para um momento de dor. O Getsemane, ele é conhecido como o lugar da prensa. O lugar onde tem várias oliveiras, onde eram extraídas essas oliveiras, e essas oliveiras, ela passava pela prensa para que o óleo bom fosse extraído dali. E existe um processo ali. Primeiro ele passa pela primeira prensa, onde ele extrai um óleo medicinal, depois ele passa pela segunda prensa, onde extrai um óleo que é usado nas culinárias, depois ele passa pela terceira prensa, que é o melhor óleo. Esse é o óleo onde era usado para se prestar adoração. Os altares de adoração era esse óleo melhor. Então, para que saísse o melhor óleo, ele passava por 3 processos. E Jesus estava nesse cenário, entendendo o processo que ele iria estar passando. E ali nós vemos Jesus se dirigir ao Pai. Ele para orar. E quando Jesus para orar, ele vai falar com o Pai, ele diz assim: meu Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a primeira oração que Jesus faz. Depois Jesus ele volta para fazer uma segunda oração e ele mais uma vez ele fala: meu Pai, se possível for, afasta-se de mim este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. E aí ele volta a terceira vez e ele repete as 2 orações. Ele vai lá e repete as 2 orações. A palavra vai dizer que ele vai repetir novamente as orações. Então o que acontece ali? Jesus, ele está com todo o sentimento que uma pessoa humana podia estar passando naquele momento. Ali tinha medo, frio, angústia, momentos que ele estava pensando em desistir, coisas que, humanamente falando, eu e você podia sentir. Sentimos no nosso momento de angústia, de coisas que talvez seja considerado de dor para a nossa humanidade. Jesus também estava passando pelaquilo e ele estava sentindo aquilo no corpo dele. Era um processo onde ele estava sobre o corpo dele, ele estava sentindo as angústias que ele iria passar momentos depois. Só que ele aponta um caminho também para a gente, porque ele vai para o Pai. A humanidade de Jesus nos apresenta o Pai. A humanidade de Jesus apresenta o caminho que por meio dele nos dá um acesso ao Pai. Jesus nos deixa um modelo para dizer assim: olha, tudo que você estiver passando, tudo que você pode passar nessa vida, tem um caminho para você ir. Vai até o Pai por meio do Espírito que me leva a Jesus e que pode me apresentar ao Pai. Porque por meio de Jesus eu conheço o Pai. A humanidade de Jesus nos apresenta o caminho à filiação. A humanidade de Jesus nos apresenta que nós temos um Pai. A humanidade de Jesus nos apresenta um amor tão grande, um amor que nos envolve, aquele que abriu mão da sua majestade, da sua glória, para passar por tudo isso, para abrir um acesso, para nos dar um direito a retornar a esse relacionamento. E é isso que essa humanidade traz para a gente. Por isso eu gostaria de estar orando agora com vocês sobre isso. Talvez você que está assistindo possa não entender muito bem o seu papel, o seu lugar de filho. Então eu queria liberar essa oração.
para que cada dia a gente possa ver nessa humanidade de Jesus, esse caminho que ele abriu para nós. Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor não precisava passar por essas dores. Você não precisava passar por nada disso. Nada disso era necessário diante da tamanha grandeza. Mas o Senhor veio como homem, como humano, para nos aproximar, tirando toda a distância que criamos na nossa mente de um Deus tão distante para um Deus próximo, para nos trazer de volta ao Pai, ao relacionamento. Nos apresentou esse lugar de oração como humano, como o seu estado. Então eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por isso. E eu quero te pedir que o Senhor possa vir sobre cada vez mais o nosso coração, a nossa humanidade, nos levando para Cristo. A tua palavra diz que por meio de ti nós conheceríamos o Pai. Então nos apresente esse Pai. Nos apresente esse Pai, Jesus. É isso que eu te peço. Amém.